Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o seguinte debate. Com muitas ações na carteira e supostamente pulverizado, seria melhor comprar índice. Será que essa afirmação é verdadeira? O que seria considerado um excesso de diversificação e quais seriam as consequências negativas desse excesso? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E como é sabido, muitas pessoas no mercado falam o seguinte: já que você está com X ações e fundos imobiliários na carteira, seria melhor comprar um índice que replica o Ibovespa, por exemplo, que agora está com uma leve queda. Mas será que isso é verdade? Será que é uma verdade parcial ou total? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Mas antes disso, eu quero tratar de um assunto muito importante. Se você é investidor que investe 100, 500 reais, tem até R$1.000 só que seja na sua carteira de ações, você precisa declarar o seu imposto de renda anualmente. Não interessa se você vendeu ou não teve lucro, a declaração é obrigatória. Não confunda a declaração com o pagamento do imposto. E o grande problema disso é que declarar o imposto de renda para ativos de renda variável não é nada simples. A Receita Federal dificulta, parece que de forma consciente. E o outro problema é que não há no mercado muitos profissionais qualificados, principalmente contadores, para fazer esse trabalho. E é por isso que eu recomendo o Igor Contador. Essa aqui é a página do Instagram dele. Ele tem mais de 10 anos de experiência com renda variável. Ele traz muito conteúdo interessante no Instagram dele, então já segue, eu sigo. Ele é meu contador pessoal da minha carteira de ações, estoques e até mesmo da renda fixa. E ele tem um preço muito bom se comparar com outros profissionais de mercado, por isso que eu recomendo muito ele. Eu vou deixar o contato dele aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito bem, voltando aqui, um primeiro ponto que eu gostaria de destacar é sobre a diversificação. Para que alguém diversifica? E o motivo é muito simples. No mundo da renda variável, todos os retornos são incertos, principalmente em países emergentes como o Brasil, onde há diversos riscos específicos desses países, até mesmo risco soberano, que acaba sendo mais agravado nesses países. E a diversificação serve justamente para que você não fique exposto em apenas um ativo ou poucos ativos, em apenas um setor ou poucos setores. Por mais que você seja um especialista num determinado setor, por exemplo, você trabalha há anos no setor odontológico, suponhamos que no país seja criada uma lei que prejudique em 50% a receita das empresas de odontologia e você está exposto apenas nesse setor. Por mais que você seja um expert nesse segmento, tem 20 anos de experiência, não interessa, você vai perder dinheiro porque a empresa vai cair, já que ela vai perder receita e também lucro. Então, a diversificação, mesmo que você seja um gênio ou expert, ela ainda assim é necessária para te proteger contra riscos que estão fora do seu controle. Só aprofundando um pouquinho mais, essa necessidade da diversificação dos investimentos foi trazida na teoria do Markowitz, que é a teoria moderna dos portfólios. Ele foi o primeiro a trazer o conceito estatístico para o mundo dos investimentos, calculando risco e retorno e mostrando a necessidade da diversificação para diminuir os riscos dos seus investimentos, montar uma carteira ideal. O que seria uma carteira ideal? Baixo risco e alto retorno. Ele é uma referência no valuation, e inclusive foi o criador daquele modelo CAPM, muito utilizado por analistas de valores imobiliários. Mas o importante é que ele fala da necessidade de diversificação e como sem ela não é possível ter baixo risco no mercado. É claro que a diversificação ela só te protege do chamado risco não sistemático. O que é o risco não sistemático? É o risco setorial ou de determinada empresa, simplificando. Então, como exemplo, começando com setores. Para que eu não fique exposto, por exemplo, só no setor de proteína animal com Marfrig, eu também quero ficar exposto no setor de papel e celulose, como por exemplo, investindo em Klabin, ou no setor bancário, como por exemplo, o Banco do Brasil. Ou ainda você pode não ficar exposto a apenas uma empresa. Então, por exemplo, eu estou exposto no setor de papel e celulose, e aí eu quero ficar bastante exposto em celulose, beleza, mas não só numa empresa de celulose, eu quero também ter uma empresa de papel e embalagens mais focada nisso, então eu teria Irani. É assim que você consegue fazer com a diversificação. Já o risco sistemático não é diversificável. Por que ele não é diversificável? Porque ele é o risco do sistema. É
é o risco da economia. Então, quando veio a pandemia e derreteu o Ibovespa em 50%, não interessa qual ação, qual ativo você estava exposto, o seu ativo caiu. Não há como a diversificação te proteger desse risco. Mas só o fato dela proteger do risco não sistemático, já que sabemos que o risco sistemático ocorre em momentos pontuais, já é suficiente para a gente então adotar essa postura de diversificação. Mas aí o grande problema que vem é: e o excesso de diversificação, ele é ruim para o investidor? Muitas ações pulverizaria a sua carteira, então seria melhor comprar um índice? E o que seria um excesso de diversificação? Qual seria esse número máximo? Existe um número mágico para isso? Então veja só, vamos aqui trazer o que pensam os grandes investidores que conhecemos. Então, por exemplo, aqui o Lírio Parisotto, ele tem uma frase aqui célebre, que é: tenha pouca diversificação, uma ação por mês é mais do que suficiente. Ou seja, para ele, você, investidor, deveria ter dentro da sua carteira de ações, no máximo 12 ações. E ele diz isso porque é difícil acompanhar muitos papéis diferentes, muitos setores diferentes. Ok, ele tem razão, isso é bem verdade, mas vamos olhar aqui para mais outras opiniões. O Barsi, ele tem aqui uma carteira de ações com Banco do Brasil, IRB, Klabin, Suzano, Unipar, Taurus, Transmissão Paulista, Taesa, Paranapanema, Semig e diversas outras. Ele tem mais de 30 ações no total hoje na carteira dele. 30 ações já é um número ali que não é tão pequeno como disse o Lírio Parisotto. Por mais que o Barsi muitas vezes diga que é importante ter uma carteira concentrada, o chamado investimento com foco, a gente vê que na prática ele tem um número ali relevante de ações. Só que a diversificação do Barsi veio com o tempo. Ele não forçou uma diversificação de forma imediata. E sim, preciso reconhecer que por mais que ele tenha bastante ações na carteira, algumas posições representam grande concentração da carteira dele, em especial o Unipar, que representa de 30% a 40% da carteira dele, sendo que hoje ele acumulou uma posição aqui em Unipar de 13,9% dessa companhia, ou seja, mais de R$1 bilhão aí ele tem na empresa. Agora vamos olhar aqui para o Warren Buffett. O Warren Buffett, ele tem um portfólio aqui de 49 ações. Ele tem aqui um portfólio de 49 ações, não é um portfólio pequeno, mas de novo, eu também preciso reconhecer que as principais posições dele, que representam quase 50% da carteira, são Apple, em especial Apple, a maior posição, o BofA, Bank of America, a Chevron, Coca-Cola e American Express. Só que ele tem uma carteira com diversas ações. De novo, muito parecido com o Barsi aqui, um número relevante de ações. E ainda temos o Peter Lynch, que para mim é o maior gestor de todos os tempos. Eu recomendo demais que você leia o livro dele se ainda não leu. Eu deixo o link aqui na descrição, o jeito Peter Lynch de investir. Você vai ter outra visão de mercado muito importante. E o Peter Lynch, ele geriu um fundo que teve uma rentabilidade em dólar anualizada durante 3 anos de mais de 29%. Ele chegou a deter 1.400 ações na carteira dele. Olha só que número absurdo. E aí, por outro lado, temos aí uma frase também muito famosa do Warren Buffett, que ele diz que a diversificação é uma proteção contra a ignorância. Isso a princípio parece algo pejorativo, mas não é essa a intenção do Warren Buffett. Ele só está dizendo o seguinte: se você não é um investidor profissional que se dedica exclusiva ou majoritariamente ao mercado de valores imobiliários, a diversificação é importantíssima, porque você tem que reconhecer a sua ignorância e incapacidade de prever quais os melhores setores e as melhores empresas para investir. Então, o primeiro ponto, de acordo com o Warren Buffett, é que a grande maioria, a esmagadora maioria dos investidores precisa diversificar diante do reconhecimento da sua ignorância. Mas e o que diz, por exemplo, ali o Lírio Parisotto e até o Barsi? Como ficaria isso? Primeiro ponto, o Peter Lynch, ele chegou a ter 1.400 ações na carteira dele porque ele era um investidor profissional, dedicado a um fundo, ele era um gestor de fundo. Mas é importante ressaltar que assim como o Buffett e o Barsi, muito embora ele detinha uma posição em ações bem pulverizada, as grandes participações, as grandes empresas vencedoras do portfólio eram poucas. Assim como ocorre com o Barsi, que tem ali a Unipar, que é uma posição extremamente relevante na carteira dele, e com o Warren Buffett, que tem uma participação muito grande, ao em torno de 40% na Apple. O que eu quero dizer com isso? Que você pode ter o número de ações que você bem entender, visando uma diversificação. O importante é concentrar em posições que são mais seguras e que você entende que são empresas mais vencedoras. Então você pode ter, por exemplo, 50 ações, mas 20% dessas 50 ações apenas, por exemplo, uma carteira de 10, 12, são as suas posições previdenciárias e vencedoras. Isso que é muito importante. E por que você diversifica em muitas outras ações? Porque aquelas outras ações podem vir a multiplicar seu patrimônio por 10 vezes, como dizia o Peter Lynch. E você só consegue essas oportunidades caso você vá diversificando. A maioria dessas empresas vai dar errado, como acontecia também com o Peter Lynch, mas as vencedoras compensavam todo o dano que você tinha, e aí, pelos benefícios da diversificação, você conseguia certo enriquecimento. Basicamente, o que a gente está vendo com esses investidores é o princípio de Pareto. 80% dos seus
seus resultados decorrem de 20% das suas decisões, no caso 20% do seu portfólio. 10% do portfólio do Warren Buffett foi responsável por toda a fortuna dele ao longo do tempo, apenas 10%. Eu falo muito bem do princípio de Pareto aplicado ao mercado de ações nesse vídeo que eu vou estar deixando aqui no card. Então, um primeiro ponto que deveríamos falar é que, na verdade, não existe excesso de diversificação. Existe o quê? A impossibilidade de você se dedicar profissionalmente a muitas ações, e se você tem essa impossibilidade, você deve sim diversificar, e que você precisa concentrar algumas posições que você tem mais domínio, que você tem mais segurança, pegando outra parte da sua carteira e diversificando aos poucos com o tempo. Então o grande problema que eu quero destacar aqui para vocês não é a diversificação em si ou um suposto excesso. Eu, por exemplo, tenho mais de 30 ações. O grande problema é você começar já diversificando para todos os lados. E aí você vai comprar apenas empresas erradas, sem estudar case por case, e isso vai fazendo com que você só perca dinheiro ou venda no fundo porque você não estudou os fundamentos da empresa e aí quando a empresa cai, você acaba vendendo. Esse é o grande problema. Por isso que eu recomendo a diversificação aos poucos, principalmente para quem está começando com pouco dinheiro. Quem tem muito dinheiro aí já precisa dar uma diversificada no começo, mas para quem tem pouco dinheiro, principalmente o investidor iniciante, diversifique aos poucos. Comece comprando uma empresa no setor ali, monte uma meta, chega naquela meta, vai para outra empresa, vai fazendo isso ao longo do tempo. Ah, você viu que há problema de fundamentos numa empresa, por exemplo, Santander, a gente vai lá, deixa a ação de quarentena e começa a comprar outra empresa, e assim você vai montando aos poucos, ao longo do tempo, é longo prazo, você não precisa ter pressa, você não vai quebrar da noite pro dia, a não ser que você só compre lixo, empresa só em recuperação judicial ou prestes a falir, aí você está pedindo para falir rápido. Do contrário, você vai ao longo do tempo, durante 10, 20 anos, montando uma carteira diversificada e que vai ser provavelmente muito vencedora. E aí, essa outra frase aqui de que seria melhor comprar índice é outra falácia, já antecipo aqui para vocês. Por quê? Temos aqui o índice Bovespa. Se você pegar aqui todas as ações que tem em Bovespa, temos aqui um número enorme, 89 classes de ações. Em termos de empresas, são um pouco mais de 60 empresas. Então tá vendo aqui um número bem grande. Só que tem um detalhe. Você percebe aqui que, por exemplo, a 3R Petróleo, ela tem uma representatividade de 0,45% do índice. Será que você, com uma carteira supostamente pulverizada, que seja com 60 ações, que seria o número próximo aqui do Ibovespa, você teria uma posição idêntica ao do Ibovespa em 3R Petróleo? Você teria 0,45%? Talvez não, talvez você em 3R Petróleo esteja exposto em 5%, 10%. Daí já não tem nada a ver você querer investir em índice. Tá vendo como isso é uma falácia? Você não vai ter a mesma proporção de cada ativo na sua carteira em comparação com o Ibovespa, que tem aí uma metodologia específica para a montagem desse índice teórico, o que não vai ter nada a ver com a sua carteira. E aí muita gente fala, é melhor investir em ETF, por exemplo, o BOVA11, que você encontra aqui no Investidor 10, para consulta, que tem praticamente a performance do Ibovespa ao longo do tempo, porque é um fundo de gestão passiva que só replica o índice. Só que até isso é mentira, porque dentro de um fundo de índice você pode ter uma pequena parte que não está igual ao índice de referência, pelo menos 5% você tem de liberdade. Além do que, como eu já falei para vocês, você não vai ter a mesma proporção. Tem Ambev na minha carteira, mas será que você tem 2,97 de Ambev na sua carteira? Você pode até ter, mas e as outras? E aí vamos supor que no Ibovespa, 3R Petróleo só tem 0,45, que é o que está aqui. E aí a 3R Petróleo sobe muito, sobe 1000%. Para uma carteira que só tem menos de 0,5%, não vai ter grande representatividade. Mas para uma carteira de 5%, por exemplo, a sua carteira, será que não vai ter uma grande representatividade? Então, esqueça essa frase de que é melhor comprar índice. Afinal, cada carteira é individualizada. Cada retorno vai ser individualizado conforme a proporção de risco que você corre, na proporção de cada ativo que você investe. Então esquece isso. Vocês viram o Peter Lynch, vocês viram os outros investidores. Não fique atrelado a isso. Talvez o Barsi só tenha conseguido enriquecer dessa forma porque diversificou, porque, por exemplo, pegava parte dos seus dividendos da carteira previdenciária e montava a posição ao longo de 10 anos em Unipar. Ele confiou na diversificação e a empresa não pagava dividendo na época. Então a diversificação é essencial, inclusive para você ser vitorioso no mercado. Você só não pode cometer o erro, como eu falei para vocês, de começar já diversificando que nem um maluco e tendo só prejuízo. Então não se preocupe, você não vai pulverizar a sua carteira e destruir sua rentabilidade ficando abaixo do Ibovespa, por exemplo, que seria o grande medo dos investidores. Diversifique aos poucos, seguindo a sua estratégia, comprando os ativos a bons preços ao longo do tempo, acumulando, adotando a postura de venda e giro de patrimônio como exceção da exceção, concentrando em algumas pequenas posições que você tem mais domínio e confia mais, e outras você vai diversificando com o tempo, sem ficar apegado, eu só posso ter 30, 40 ou 20 ou até 12.
12. A gente viu que na prática os grandes investidores nem ficaram apegados a esses números que eles acabam falando. Uma coisa é o que eles fazem, outra coisa é o que eles falam. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado do Mirai. Você tem acesso a aulas exclusivas, como por exemplo, como fazer valuation de ações pelo fluxo de caixa descontado, além também de lives semanais exclusivas aos sábados, onde você pode tirar suas dúvidas comigo e também ficar atento às ações que estão no meu radar e às ações que eu estou comprando. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você concorda de que a diversificação é essencial para o seu enriquecimento no mercado? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!